noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos aqui estudando, né, meninas queridas, essa obra maravilhosa, Libertação. Boa noite, Vivi. Boa noite, Zelinha. Boa Boa noite, Bruninha. Boa noite. noite, Vivi. Boa Boa noite, Gente, noite, amigos. Zélia. Boa noite, Bruna. Boa noite, amigos. eu sigo aqui fazendo super propaganda do livro. Olha, meus amigos, tem na livraria do Prozebem. Quem quiser ajudar a nossa casa de oração, liga lá, fala com o Val, com o Alexandre, com o Diego. O pessoal tá tudo lá para ajudar a gente. Livro maravilhoso, fantástico. Hoje o tema é... Não, eu não vou contar. Eu não vou contar para vocês ficarem até o final. O tema, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, viu, gente? Maravilhoso. Não saiam daí de jeito nenhum. Se vocês estão já por aí, né? Vocês já vão deixando o like. Não esqueçam do like. Não esqueçam de seguir a página do Prozebem, ativar o sininho para poder ter toda a programação. Gente, é muita coisa. É estudo, é doutrinária, é seminário, é evangelho no lar. A casa não para. É muita programação boa. E agora Então, momentos com Emmanuel. e agora, momentos Isso. com a Emmanuel, às 18, todo dia às 18 horas, gente, maravilhoso. Então, vocês não saiam daí, que ó, a casa tá cheia de projeto bom. Mas, antes da gente começar o nosso estudo, vamos, claro, agradecer a Jesus por essa oportunidade de iniciar mais uma transmissão, mais um estudo. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre querido, Senhor Jesus, divino mestre, amado e amigo, Senhor, pastor das nossas almas, Rabi doce da Galileia. Muito obrigada, mestre, pela oportunidade de mais um estudo. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estudar e divulgar a doutrina espírita. Que o Senhor se faça presente, Pai, mestre querido, em todos os lares, nesse estudo, nesse momento, na casa dos nossos amigos que nos assistem, abençoando todos, derramando paz, harmonia, serenidade em cada coração, em cada lar. Por isso, mestre amado, nos envolve hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Ou não, vamos perder tempo, né, meninas? Que hoje tem muito conteúdo. E hoje E tem quem vai pergunta, começar? não é, Bruna? E tem pergunta, sim. Tem perguntinha. Zelinha, você vai responder já agora ou você vai Sim. falar na sua. Eu- Já vai responder, né? tem uma Pronto. pergunta que vai ser respondida durante o capítulo, que é a pergunta da Maria Aparecida, que ela Isso, pergunta pergunta maravilhosa. se. Diga aí, Bruninha, a pergunta dela. Eu sei por alto, mas acho que você sabe mais Sim, detalhes. ela perguntou sobre quando estávamos falando da licantropia, né? Que foi uma irmã que foi transformada, o perispírito dela se transformou em uma loba, que foi Vivi que falou pra gente. E ela queria saber como que o espírito faz para sair dessa situação, como ele volta, o perispírito volta ao seu estado normal. Como é que acontece isso? Como é que se desfaz essa hipnose e o perispírito retoma, né, digamos assim, a sua forma humana, a sua forma normal, como a gente conhece, né? Então, mas a Elinha vai responder, não se preocupe, Maria Aparecida, não nos esquecemos de você. Estamos com a sua Isso mesmo. perguntinha para ser respondida. Né, Zelinha? Então, a pergunta que eu vou responder durante o capítulo é mais sobre o socorro aos ovoides, que eu achava que era essa a pergunta da Maria Aparecida. Em relação à licantropia, normalmente essas entidades que se encontram sob esse poder hipnótico, né, temporariamente assumindo essa forma animalesca, elas são socorridas sim em reuniões de desobsessão. E tem descrições disso em pelo menos 2 livros muito interessantes. Um deles é de Hermínio Miranda, que é o Diálogo com as Sombras. É muito interessante, gente. O livro é dividido em 2 partes. Uma parte que é a formação do grupo mediúnico e a segunda parte, que eu acho top, que são os casos que ele vai contando. E tem um outro livro também, que é de Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Na Fronteira da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura. É bem interessante e bem adequado a essa época, porque ele fala justamente de uma época de carnaval. E ali tinha uma criatura nessa situação e ele é socorrido. Veja só, ele é socorrido numa reunião mediúnica que acontece com os participantes da reunião em desdobramento pelo sono. Filomeno de Miranda conta muito Engraçado. isso. Interessante, hein? Bem É interessante. interessante. Bem interessante. Inclusive médiuns ali que incorporavam durante
essa reunião mediúnica na espiritualidade, no plano espiritual. Então, gente, vale muito a pena a gente ler e se aprofundar nesse tema. Mas a resposta da Maria Aparecida, de uma forma geral, é assim: são socorridos. São socorridos porque a misericórdia de Deus não falha, é perfeita. Graças a Deus, né, gente? Estamos sempre Isso. amparados e eu acho que isso é o principal das obras de Filomeno, de André Luiz, é mostrar que, apesar de existirem esses locais de purgatoriais, né, como ele mesmo fala, essas zonas purgatoriais, esses locais extremamente necessários ainda, Jesus não abandona ninguém, ninguém. Deus está lá também com a gente o tempo todo, enviando missionários para nos ajudar e para nos socorrer. E é justamente o que a gente vai ver aqui hoje, né, Zelinha? Isso E mesmo. Vivi. Vamos E já ver. vamos passar para a Zelinha, porque hoje ela vai começar a gente com o tema sobre os espíritos ovoides. Gente, é muito interessante. Então, fica aí que Zelinha já vai começar, né, Zelinha? Isso mesmo. Nós vamos para o capítulo 6, que se chama Observações e Novidades. Vocês se lembram, então, que no capítulo passado, eles passaram por um processo de seleção e julgamento. Muita gente ficou com medo da descrição de André Luiz, e inclusive eu me lembrei de um relato de Francisco Thyssen, que já foi presidente da FEB, sobre a época em que esse livro foi para a revisão e publicação, e ele conta que o diretor, que estava incumbido da análise inicial do livro, ele falou que aquela descrição sobre licantropia ela estava muito exagerada e que Chico confirmasse ali com André Luiz, veja se é isso mesmo. E, em resposta, André Luiz fez uma carta autorizando que aquele diretor, aquele analista, retirasse do livro um determinado trecho, o trecho que ele achou exagerado. E o próprio André Luiz justificou por que ele deixou tirar. Ele falou assim: olha, se você não está acreditando, o leitor também não vai acreditar. Então, não está no momento ainda dessas informações chegarem para o público. Só que Chico conta que, em particular, André Luiz falou para ele assim: Chico, para você ver, eu já tinha cortado uma boa parte. Mesmo com a parte que foi eliminada do texto, se ela não tivesse sido eliminada, mesmo assim, a narrativa ia ficar bem longe da realidade, porque a realidade é bem pior do que pensamos. Então, se a gente já ficou com medo, com a versão reduzida, vá pensando aí, né? Então, o próprio André Luiz, na época, achou que a gente não estava preparado para saber tudo, a gente vai absorvendo essas informações na medida em que a gente se encontrar pronto para elas. Mas, prosseguindo, vocês lembram também que Gubbio, André e Eloy, eles foram analisados por um aparelhinho que captava as ondas mentais. Mas esse aparelhinho ele só tinha capacidade para baixas vibrações, e por isso mesmo eles foram classificados como criaturas neutras. E eles puderam, então, ser considerados, ser admitidos para trabalhar na equipe de Gregório, sem receber uma punição mais severa, né? Só que eles foram admitidos, mas eles teriam mais uma audiência com Gregório. Enquanto eles esperavam para conversar com o novo chefe, eles continuavam cativos. Já era um cativeiro que não era tão ruim, porque eles não ficavam mais numa masmorra, mas eles vão ser colocados num aposento com janela gradeada. E Gubbio fala: não chega perto dessa grade não, que ela é elétrica, tá? Eletrizada. E era horroroso aquele quartinho que eles ficaram, mas pelo menos dava para ver o céu estrelado, como André Luiz fala. Então era noite no momento em que ele vai narrar. E olhando para fora, eles perceberam muita movimentação na rua. Parecia balada mesmo, bloquinho, né, gente? O que a gente não está tendo agora no carnaval. E ele, olhando, começou a prestar atenção nas conversas. E a surpresa dele é que quase todas as conversas se referiam à esfera carnal e sempre tratando de desequilíbrio sentimental e emoções primárias, sempre coisas pequenas do nosso dia a dia mesmo, aquelas coisas mais baixas, não muito elevadas. E Gubbio, então, ele informou que a maior parte da humanidade, quando dorme, permanece nesses círculos de baixa vibração. Por quê? Porque está de acordo com as atitudes e pensamentos que são alimentados durante o dia a dia.
dessas pessoas. Então, por ali, muitas vezes, inclusive, se forjavam dolorosos dramas que se desenrolariam no campo da carne. A pessoa vai dormir não preparada mentalmente, acaba indo para esses locais e, ao acordar, vem com ideias que dão origem a dramas muito dolorosos. E Gubbio fala também que muitos crimes, muito severos mesmo, estarrecedores, chegariam a acontecer se não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores. Então, havia todo esse trabalho, não eliminava totalmente, mas o pior, pelo menos, eles conseguiam evitar. E realmente não dá para a gente contar com a noção de um paraíso fácil, para o qual nós nem estamos preparados. É necessário, Gubbio ressalta, que a humanidade passe por todas essas experiências, trilhe esses caminhos. Então, às vezes, a gente olha, fica com medo, fala, Deus me livre, não quero para mim. Mas também não se trabalha para evitar assumir um padrão mental que nos leve para esses locais. Então, é necessário que a gente conquiste os planos mais altos de consciência se nós não queremos a convivência de entidades em planos vibratórios mais baixos. E essa conquista, como sempre, né, minha gente, vai depender do esforço de cada um. E no caminho nós vamos passar necessariamente por todas as etapas da evolução, porque cada etapa é um aprendizado. Sendo que cada uma dessas etapas tem utilidade, como o Gubbio diz, na economia divina. Mesmo aquelas regiões apavorantes, com aquelas criaturas em nível subhumano, tudo ali tinha uma utilidade. Por quê? Porque ali era feito um serviço que para as entidades superiores seria insuportável. Os governantes ali eram muito violentos, porém, a influenciação intelectual, porque eles tinham índole ruim, mas eles eram inteligentes. E essa influenciação intelectual beneficiaria de alguma forma os oprimidos. E que todos nós tivéssemos certeza de que esse poder que eles exerciam no momento, eles poderiam se gabar o quanto fosse, mas esse poder não duraria para sempre. Duraria somente enquanto fosse vontade da divina providência. Lembrando que cada assembleia tem o governante que merece. Não vou nem comentar essa frase, né, gente? Cada assembleia tem o governante que merece. E André continua, então, prestando atenção ali nas conversas. E ele vê uma desencarnada dando conselho para uma encarnada, que estava ali em desdobramento pelo sono. E aí ele vai acompanhar a conversa, né? A desencarnada falando assim, fulana, mas você tá dando muita moleza pro seu marido, o que tá acontecendo? E aí a encarnada fala assim, não, então, olha, você sabe o que é? É que agora ele tá num grupo de oração, ele tá mais tranquilo, ele tá diferente, tá mais amoroso. E a outra fica danada da vida. O quê? Oração? Oração pra quê? De jeito nenhum você não vai deixar. Você tem que continuar atormentando ele, espezinhando a vida dele. Senão, como é que ele vai trabalhar para nós? E o nosso plano de vingança? Como é que fica? Não, senhora, não, senhora. Volte para o seu corpo e trate de prender o seu marido em casa. Nada de grupo de oração. Não caia nessa promessa. Já pensou, velho? Não caia nessa promessa de céu depois da morte. Porque a gente sabe que em toda parte a vida é o que nós fazemos dela. Ela bem sabia que a vida é o que nós fazemos dela, mas ela não queria perder a oportunidade de usar aquelas pessoas para executar um plano de vingança. E a outra ficava se deixando influenciar, porque ela falava assim, ok, tudo bem, eu vou fazer isso. Gente, pense. E Gubbio comenta, vocês estão vendo, né? Ela tem, do jeito que a gente vê, essa mulher tem um monte, tem milhões na mesma situação. E ela, concordando com a outra que está influenciando, ela vai acordar abatida, desconfiada, e apesar dela ter um casamento digno, tranquilo, ela não tem força moral para enfrentar as dificuldades. Porque, meu povo, quem que não tem dificuldade nessa vida? Fala sério. Quem que tem casamento de princesa? Só em contos de fada mesmo, né? Verdade. O nosso casamento é de verdade, tem dificuldade.
E até por não ter força moral para enfrentar as dificuldades, ela vai continuar refém dessa irmã infeliz que tem um plano de vingança e vai usá-la nesse plano de vingança. E aí André fala assim, mas Gúbio, como é que ela pode se libertar dessa situação? E Gúbio fala, é mantendo disciplina nos pensamentos e na conduta. E é preciso um esforço contínuo, lembra do orar e vigiar? Uma vigilância constante, mas aos poucos, se esforçando, ela conseguiria fugir dessa influenciação. A questão é que, na maioria das vezes, a pessoa não tem disciplina para manter esse esforço. E aí cai no desequilíbrio. E aí é difícil a espiritualidade amiga reajustar quem não quer ser reajustado, quer ficar no comodismo, né? Não quer se esforçar. Sabe quando alguém vem reclamar de alguma coisa pra gente? Já aconteceu com todo mundo, né? Uma pessoa vem reclamar, o que ela quer ouvir? Ela quer que a gente dê razão para ela na reclamação. E quando a gente busca dar um bom conselho, falar alguma coisa assim, olha, mas isso faz parte da vida, as dificuldades, a pessoa reclama mais ainda e não, vai deixar de nos procurar, né? Por aí vai, gente. Porque a maioria, e a gente faz isso também, não são só os outros, não. A gente também faz. A gente reclama e quer que o outro dê razão para nossa reclamação. Ou seja, queremos nos manter naquele padrão vibratório mais baixo. Bom, mas aí André Luiz continua a observar as pessoas na rua e ele observa que algumas das pessoas que transitavam por ali os encarnados tinham esferas ovoides do tamanho aproximado de um crânio humano imantadas ao seu halo vital, a sua aura, né, gente? Então, essas entidades, André fala que nunca tinha visto. Eu nunca vi esses ovoides. Gúbio, o que é isso? Eu nunca vi esse negócio. Nem lá nas câmaras de retificação eu nunca vi um negócio desse, apesar do povo ser desequilibrado ali, mas eu nunca tinha presenciado. E Gúbio vai explicar, né? Ele vai esclarecer. E na hora de esclarecer, ele responde com uma outra pergunta. André, você já ouviu falar na segunda morte? Quando eu li a primeira vez esse livro, gente, eu falei, eu não ouvi falar em segunda morte, não. Eu tinha ouvido falar, Celinha, mas tô assim, quando o pessoal vai para mundo maior, assim, mundo superior, que eu já tinha ouvido uma história de que você chega a um ponto, né, que você perde o perispírito e você vai Perispírito. para um mundo melhor. Não sei se é o Superior. perispírito que você É porque perde, ele né, fica mas mais enfim. sutil, né? O Isso perispírito fica é. mais Aí sutil. desgasta, né? Você tira esse perispírito e vai para um mundo superior. Agora, desse caso do inferior, eu nunca tinha ouvido também, não. Olha, quem está aí no chat comenta se já ouviu falar na segunda morte. Bruninha já ouviu falar igual André Luiz, porque ele responde para Gúbio exatamente isso. Ele fala assim: olha, eu já ouvi de pessoas, é muito raro, não é muito comum, mas a pessoa perdeu o perispírito para ir habitar regiões superiores. E, aliás, essas regiões superiores eu nem sei como é que é. Porque André Luiz, ele não descreve para a É, gente as regiões superiores, né? Ele descreve é. ali os mundos de transição, onde a gente vai para passar um tempo e depois reencarnar. Ele fala também que já presenciou a segunda morte no caso da reencarnação, porque o que acontece? A pessoa é miniaturizada na hora de reencarnar, então o perispírito perde matéria. Lembra que a gente descreveu lá em Missionários da Luz, né? A reencarnação de Segismundo, ele ia perdendo matéria, ele tem uma sensação parecida com a morte, então André Luiz fala, olha, eu conheço esses dois casos aí, de segunda morte. E Gúbio vai falar, pois os maus, os transviados, os criminosos, eles também podem ter uma segunda morte. Eles também podem perder o perispírito e se transformam nesses ovoides aí que você está vendo. Da mesma forma que o discípulo do bem se conecta ao bem, se desenvolve, se purifica e vai ficando cada vez mais leve, os discípulos do mal, as criaturas que cultivam o mal, eles vão se complicando, eles vão se afastando do caminho reto e eles vão atrasando a própria marcha. Chega um ponto em que essa pessoa se torna vítima dos próprios pensamentos, gente. Ela fica presa
a esses pensamentos e acaba se reduzindo à condição de ovoides. Ou seja, provisoriamente elas perdem a matéria perispiritual e se tornam como fetos ou amebas. Inclusive, alguns se mexiam também como amebas, outros ficavam paradinhos, André Luiz fala. E a consciência da entidade nessa situação fica embotada, o pensamento fica fragmentado, eles vão ser, inclusive, utilizados por entidades perversas em processos de obsessão. André Luiz até fala, Gúbio, depois assim, se der uma deixa aí, vamos tentar analisar mais de perto esses ovoides, que eu quero saber como é. E Gúbio vai atender, a gente vai ver cenas dos próximos capítulos. Mas, por enquanto, eles estavam presos, lembra? Então, André Luiz vê somente de longe. E é interessante que lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dar um pouco mais de esclarecimento sobre esses ovoides e ele vai dizer, olha, o ovoide expressa o campo mental da individualidade. O que é campo mental, gente? Vamos lembrar aqui, ó, que André Luiz, nas obras dele, ele define a nossa estrutura como sendo composta de corpo físico, duplo etéreo, perispírito, corpo mental e espírito. Lembrando que ao desencarnar, a gente perde o corpo físico e o duplo etéreo. Se no plano espiritual a gente perde também o perispírito, fica somente o quê? O corpo mental e o espírito. Esses conceitos, muitas das pessoas que estão aqui com a gente ainda não ouviram, mas para quem quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, eu já faço aqui o convite para se inscrever no curso básico de Espiritismo do Prozebem, onde a gente explica tudo isso bem direitinho, tem um capítulo inteiro sobre esse assunto lá no terceiro módulo do curso. E quem já está fazendo o curso, está no segundo módulo nesse momento, gente, quando a gente for para o terceiro módulo, nós vamos explicar em detalhe. Mas então, esse corpo mental, esse ovoide, só teria uma forma de tratamento possível, Gúbio vai explicar. E André pergunta, e agora, como é que a gente faz para ajudar os ovoides? O Gúbio fala, só tem um jeito, que é a reencarnação. E ele fala, seja na Terra ou em outros planetas até mais primitivos, em outras circunstâncias parecidas, né, com a coisa da Terra, mas pode ser até em mundos mais primitivos. Lembrando que é reencarnação como seres humanos, gente. O ovoide não é porque é ovoide que vai nascer como um animal, não. Lembra que o espírito não retroage, né? Então, uma vez feita a individualização do espírito, uma vez que nós somos espíritos com E maiúsculo, nós sempre vamos reencarnar como seres humanos. Na reencarnação, o que acontece? Por que o socorro é possível? Porque esses ovoides teriam a oportunidade de reconstruir o seu perispírito. Porque não tinha que miniaturizar mesmo? Pois então, miniaturiza, faz a reencarnação e eles têm, durante o desenvolvimento do feto, a oportunidade também de reconstruir o seu perispírito. Então, a forma de socorro é essa, é resgatar o ovoide e reconduzir, e conduzir, não é, para a reencarnação, sendo que aí não tem livre-arbítrio não, porque chegou numa situação que a pessoa perde o livre-arbítrio, né? A equipe socorrista é que vai determinar a situação. É claro que são processos muito mais sofridos do que as pessoas que estão ali seguindo tudo direitinho a trilha da evolução, né? E por quê? Porque é consequência da lei da causa e efeito. Mas sempre de acordo com a justiça divina, gente. Não adianta a gente questionar por quê? Porque a justiça divina é perfeita. Então, tudo vai acontecer no seu tempo, tudo vai acontecer da forma como tem que acontecer, seguindo as leis de Deus. Só que agora eu vou passar para a Bruninha, porque ela vai contar um pouco mais sobre o assunto, que esse assunto é palpitante e a gente vai entender um pouco melhor esses detalhes, né, Bruninha? Agora é com você. É isso mesmo, Zelinha. A André já começou aí a olhar, né, os espíritos ovoides, começou a ter uma noção, e agora ele vai continuar estudando nesse próximo capítulo, que é o capítulo 7, chamado Quadro Doloroso. E aí, minha gente, nesse capítulo,
André, Eloy e Gúbio, eles são finalmente libertados daquele cubículo em que eles pernoitaram. E por conta disso, né, a gente, André, fica muito aliviado, viu? Ele diz, meu Deus, graças a Deus saí daquele cubículo. E por conta disso, eles decidem, né, Gúbio decide fazer uma excursão com eles nas redondezas da cidade, com a intenção justamente de estudar. Lembrando, né, que eles receberam essa permissão, mas eles deveriam retornar para a casa do Gregório nas primeiras horas da tarde, porque eles iam ter aquela reunião particular com o Gregório, que já já Vivi vai contar para a gente. E aí, já nas ruas da cidade, André, gente, narra que a rua estava cheia de homens e mulheres de fisionomia torturada, dando a impressão ali de alienados mentais. E segundo André, à exceção de alguns que olhavam o grupo com um olhar suspeito e cruel, os outros, minha gente, pareciam estar entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Todo mundo ali se distraindo em conversa ociosa. E a paisagem do local, segundo André, né, ele que está relatando, também deixava muito a desejar com relação, inclusive, à limpeza, à higiene do local, que, segundo André, era bem precária. E aí a paisagem tinha também um nevoeiro sufocante, que impedia de você ver o horizonte, e o sol, ele era visto por eles como uma bola de sangue afogueado. Gente, essa parte eu abri a janela e ver o sol. Aí eu fico imaginando André Luiz, coitado. Eu fiquei morrendo de dó dele aí com essa paisagem. E nesse ponto, e aí a gente agradece a Deus, né, minha gente? Graças a Jesus a gente pode ter aqui na Terra esse sol maravilhoso, esse ambiente lindo que Deus nos presenteia, né? Então, muita gratidão ao nosso Pai por isso. E aí, nesse ponto, Gúbio, ele vai instruir André, esclarecendo que a mente perdida daqueles irmãos estavam ali lutando com ideias fixas. E por eles estarem com essas ideias fixas, eles perdiam a noção do bom gosto, a noção do conforto construtivo, da beleza santificante, e eles se entregavam mesmo ao relaxamento. E aí, segundo o instrutor, o ser humano possui apenas uma vaga ideia sobre a importância das criações mentais na própria vida. E Gubbio diz que a mente, gente, estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que nos circunda, estando essa matéria cheia aí de vidas inferiores em processo evolutivo. Gubbio, então, ele está destacando aqui para a gente o quê? Que aqueles irmãos estavam numa ociosidade. Eles estavam numa ociosidade tão grande na mente deles, se entregando ali aquelas paixões, que tudo isso levava a essa falta de higiene, essa falta de limpeza do local. O lixo estava ali se acumulando. Aquela sujeira, gente, mostrava o nível daqueles habitantes, a mente deles, o nível mental daqueles habitantes daquele ambiente, né? Então, as construções muito pobres também, já que André narra que, inclusive, as paredes eram cheias de um lodo sufocante, um mau cheiro muito grande, e que tinha pessoas morando ali, mas elas nem ligavam, elas estavam com a ideia fixa em outra coisa, na vingança, no ódio, enfim. Mas o grupo, ele segue pelas ruas, e aí eles começam a se afastar da zona central, e eles chegam a uma extensa edificação que André, por caridade, ele vai chamar para a gente de asilo de espíritos desamparados. Olha que nome bonitinho, o André foi muito bonzinho aqui. Ele diz, olha, aqui é o asilo de espíritos desamparados. E André conta que eles encontraram, gente, uma cena extremamente dolorosa. Naquela edificação, eles estavam ali ouvindo uma gritaria, segundo André, que ia espantar qualquer um. Não tinha esse corajoso não que estivesse lá. Ia todo mundo se espantar. Mas o grupo, ele cega. E aí ele narra de novo. Acho que André ficou focado nesses muros cheios de lodo, porque ele repete isso novamente. Passamos por vários muros lodosos, chegando a um local, gente, onde se estendia um imenso despenhadeiro de milhares de quilômetros, um despenhadeiro.
no qual milhares de espíritos atormentados viviam em furnas e abismos, alimentados pela dor humana. E aí, segundo André, eles conseguiam captar, dentro desse despenhadeiro, eles escutavam milhões de vozes, parecendo ali uma mistura de lamentações de homens e de animais. Então, era uma cena bem assustadora para eles, né? Tanto que André disse que ele e Eloy ficaram espantadíssimos com aquela cena. Ele disse que Eloy, coitado, dá um passo para trás da cena que eles viram, né? Mas Gúbio não. Gúbio se mantém firme, muito calmo. E ele explica que naquele despenhadeiro, gente, estão aqueles irmãos que abusaram dos sagrados dons da vida, aqueles que são réus da sua própria consciência. Naquele local, esses irmãos, esse local assim é extremamente necessário porque, segundo Gubbio, né, esses irmãos vão esgotar os resíduos venenosos que eles acumularam por anos de ociosidade e delinquência enquanto estavam encarnados, enquanto estavam na existência carnal. Então vejam que é um lugar difícil, duro, mas é um lugar necessário de existir, né? Então Gubbio aponta que aquele despenhadeiro é a superfície de trevosos cárceres que se confundem com os precipícios subcrostais. Então ali eles estavam vendo a superfície, né? E aí Eloy, muito assustado, ele questiona Gubbio se não teria como ajudar aquela multidão, porque todo mundo fica, meu Deus, mas a gente vai vir aqui só olhar, a gente não vai ajudar, aí vai ficar só olhando, só analisando. E aí Gubbio explica que todos nós reencarnamos, gente, com a missão de destruir os ídolos da mentira, das sombras, de trabalhar em nós mesmos os princípios da sublimação, né, vitoriosa para a eternidade. Mas alguns irmãos acabam, pelo seu livre-arbítrio, optando, decidindo por se manter na ignorância agressiva. E aí, em vez de estruturar um destino santificante para si, eles preferem o quê? Fugir daquele aprendizado saudável e acabam contraindo imensos débitos. A gente viu um pouquinho disso na obra No Mundo Maior, que irmãos estavam ali fugindo, né? Eles fugiam de se educar e acabavam entrando em estado de loucura. Então, segundo o instrutor, nas furnas e nos abismos estão pessoas de inteligência brilhante. Brilhante, é por isso que eu digo, não pensem que são pessoas ignorantes que vão para esses lugares. Não, são inteligências brilhantes, que inclusive tiveram todo o conhecimento trazido pelas religiões, né? Eles tinham todo o conhecimento religioso para solucionar diversos problemas da alma, mas não aproveitaram essa oportunidade e acabaram decaindo. E aí, mesmo assim, segundo o Gubbio, nesse vale de dor, gente, missionários de Jesus estão presentes, oferecendo mensagem de esperança, mensagem de consolação. Eles, claro, não teriam tempo de buscar esses missionários, né, naquele momento, mas Gubbio dá a certeza que eles estão ali presentes e não abandonam esses irmãos, tá bom? Então, um alívio para todos nós, né, que o Mestre Jesus prometeu para a gente que estaria conosco até o fim dos tempos, e ele está, e ele sempre estará. E aí o grupo de André, com essas informações, desce alguns metros naquele despenhadeiro, e eles se aproximam de uma mulher muito magrinha, muito suja, estendida lá no solo daquele lugar. E aí André aguça a percepção dele e ele nota que essa mulher, gente, estava sendo assediada por três ovoides que se diferenciavam nas cores, nas disposições, nas formas deles. E os três ovoides se colocavam ao lado do perispírito daquela senhora, do ladinho dela, assim, ficavam três formas. Se expressando por intermédio, segundo André, aparentemente de uma matéria leve, eles pareciam ter uma matéria leve, gelatinosa, fluida, sem uma forma definida. E aí, segundo esclarece Gubbio, esses três ovoides são entidades que se entregaram, gente, ao propósito de vingança e perderam grandes patrimônios de tempo por conta da revolta. E assim, presos na vingança,
presos nessa revolta, essas entidades gastaram o perispírito e aí se ligaram à mulher que odeiam e que, por sua vez, ainda não descobriu, ela também, essa senhora, não descobriu que a ciência de amar é a ciência que liberta, é a ciência que ilumina, é a ciência que redime. E aí o grupo decide se aproximar mais dessa senhora. Eles não vão só olhar, não. Eles vão se aproximar dela. E André disse que ela estava envolvida, gente, numa aura de força cinzento escura, e ela acaba percebendo ali a presença de André, a presença de Gúbio e de Eloy. E essa senhora, segundo André, ela estava muito aflita, aparentava estar ali entre a aflição e a idiotia. Ela começa a perguntar sobre Joaquim. Cadê Joaquim? Cadê Joaquim? Cadê Joaquim? E aí Gúbio, ele acalma a senhora como um médico que estivesse no hospício, né? Acalmando uma pessoa, porque ele não tem muito o que fazer. Mas diz para André ir para Eloy. Dá uma olhadinha nos ovoides. Chega perto deles. Aguça a percepção de vocês. E aí André relata, gente, que ele tocou o primeiro ovoide, ele tocou. E ele percebeu que ele tinha uma reação positiva, ele reagia. E diante dessa reação, André ligou a sua capacidade de ouvir, a capacidade auditiva dele, no campo íntimo daquele ovoide. E com o maior susto da vida dele, eu acho, ele passou a escutar gemidos e frases que diziam: vingança, vingança, não descansarei até o fim, essa mulher vai me pagar. E aí, segundo André, o mesmo ocorreu com os outros dois ovoides, saindo de todos as exclamações de que aquela senhora era uma assassina. E aí, após a análise desses ovoides por Gúbio, por André e por Eloy, desculpa, Gúbio, ele explica que Joaquim, gente, que ela tanto estava querendo notícias, se tratava do companheiro dela, que faleceu antes daquela senhora, e que aqueles 3 ovoides são mãe e filhos, ex-escravos daquela senhora, que sofreram por ela diversos maus tratos físicos e morais. E aí, de acordo com Gúbio, essa senhora, ela separou essa mãe e esses filhos por vingança, quando ela descobriu que esses filhos eram, na verdade, filhos também do marido dela, do Joaquim. E, bom, após todas aquelas humilhações físicas e morais sofridas, essa mãe e esses filhos, que na época eram escravos, né, dessa senhora, eles vieram a desencarnar. E já no plano espiritual, eles se reuniram e iniciaram seus propósitos de vingança. Aí cabe a gente deixar bem claro aqui, que André deixa, que muitos amigos espirituais, muitos benfeitores foram até a mãe e os filhos para que eles buscassem o perdão, buscassem a reconciliação em benefícios de todos. Porém, gente, não teve jeito. Eles não desistiram da vingança e atacaram mesmo aquela senhora, impondo a ela um remorso em sentido destrutivo, um remorso destrutivo, uma culpa destrutiva, que fez com que, com essa culpa, eles conseguissem dominar a vida psíquica dela. E a gente também viu isso no mundo maior, como isso acontece. E aí, diante de tantos ataques sucessivos desses obsessores, desses irmãos, essa senhora adoeceu fisicamente. Mas você acha que ela se sentiu, essa culpa gerou nela algum arrependimento, algum desejo de reconciliação? Também não. Ela passou 10 anos presa em seu orgulho destrutivo. E aí, após a morte, após o desencarne, essa senhora continuou sendo perseguida por essas vítimas de outro tempo, sendo sempre amparada, gente. André fala isso o tempo todo, sendo sempre amparada pelos benfeitores. Mas, como ela também se entregou ao ódio, vejam o livre-arbítrio deles aí, em se manterem presos ao ódio. Ela não conseguia também sair daquela faixa vibratória baixa. E ela não conseguia ser socorrida, nem amparada, porque também depende deles desejarem sair dessa situação. E aí os obsessores dessa senhora prosseguiram, claro, na perseguição implacável, e mesmo após perderem o perispírito, aderiram a ela. Então, veja a ideia fixa de vingança deles. Eles, né, o perispírito deles desgastou e eles aderiram, ficaram grudados naquela senhora.
como ovoides. E aí, segundo Gúbio, essa senhora e esses 3 espíritos ovoides se mantêm ligados pelo quê, gente? Por conta da revolta, por causa da absoluta ausência de perdão entre eles. E aí, segundo o instrutor, essa infeliz mulher, ela não vê, ela não apalpa seus cobradores, como André fez, mas ela sente a presença deles, ela escuta as vozes deles na consciência dela, né? E aí Gúbio diz que somente o tempo vai trazer a solução. Por quê? Porque Gúbio vai informar para André e para Eloy que a espiritualidade superior já encaminha a solução do problema, por meio, como Zelinha falou, do processo reencarnatório, onde aquela senhora vai renascer em uma existência muito difícil, gente, em que ela vai precisar lutar para reencontrar o seu ex-esposo Joaquim. E aí André questiona, sim, Gúbio, mas e esses ovoides? Então, vão voltar como filhos dela? E aí Gúbio dá aquele, mas é claro, André, é claro, ele não disse né, ele disse, é claro. E aí você imagina, gente, como são construídas as famílias, né? A gente já fica a pensar com um caso desse. E aí, segundo o Gúbio, aquela senhora vai reencarnar sim, ela já vai reencarnar seguida pelas mentes dos adversários, eles não vão sair de perto dela não, mesmo ela encarnada. E eles vão ficar lá juntinhos dela encarnada, aguardando o tempo deles reencarnarem. E aí André fica muito impressionado e diz a Gúbio, mas Gúbio, eu já acompanhei reencarnações, mais uma vez vamos lembrar de Segismundo, eu acompanhei reencarnações que tinha todo um cuidado, né? Então tinha toda uma cautela. Vamos lembrar de Segismundo, de Dona Laura, todo um cuidado, né, para não ter nenhum problema. E aí Gúbio diz, né, ele esclarece que nesses casos que André observou, gente, eles funcionam também aí a intercessão, né? Tem vários amigos espirituais, por mérito dessas pessoas, intercedendo pela encarnação dessas pessoas que vão reencarnar. E naquele local, André precisa se atentar que eles estão diante de reencarnação de almas criminosas, milhões de almas criminosas, que vão retornar à esfera da carne obrigadas pela compulsória do plano superior. Então, a reencarnação compulsória. Para quê? Para expiação de delitos graves. E aí, de acordo com Gúbio, em casos como esse, a pessoa que é responsável pela desarmonia, isso é muito interessante, quem é o responsável pela desarmonia se converte no centro onde gravitam aquelas consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento. Então, você desequilibrou uma pessoa, provocou um mal, essa pessoa se liga a você e você gravita. Se essa pessoa te perdoa, essa pessoa sai. Ela segue a vida dela e você vai reaver de uma outra forma, não mais com ela. E da mesma forma ele diz com quem faz o bem. Quem faz o bem fica no centro e forma uma rede de amor, uma rede de fraternidade. Então, esse trabalho de reajustamento ele é sempre longo, ele é sempre complicado, mas que tudo isso ocorre de acordo com os princípios de atração que governam todo o universo. E Guba ele finaliza, né, acariciando a fronte daquela senhora, derramando fluidos divinos sobre ela, acrescentando para André e Eloy que aquela pobre criatura, gente, sobre a influência daqueles seres que a perseguem e que a ela se ligaram pelos laços de ódio, passará por uma infância dolorosa, sombria, vai conhecer enfermidades que vão ser impossíveis de serem diagnosticadas pela medicina humana. Por quê? Porque elas nascem, elas têm a sua fonte na atuação invisível dos obsessores. Ela vai ter, segundo Gúbio, uma juventude torturada por sonhos de maternidade e não irá descansar até trazer ao mundo os 3 adversários convertidos então em filhos, iniciando toda uma jornada aí de grandes sacrifícios, de grandes dores para todos, para que todos passem a seguir a estrada correta do bem. Bom, o capítulo finaliza aqui, mas o estudo não.
O estudo continua, porque o grupo vai precisar encontrar com Gregório. Eles agora precisam reencontrar Gregório para a reunião. Mas quem vai contar para a gente essa reunião toda é Vivi, né, Vivi? É com você. Comigo mesmo. Então, olha, essa reunião vai dar o que falar. Está lá no capítulo 8, Inesperada Intercessão. Então, André, Gubi e Eloy foram recebidos pelo sacerdote Gregório, numa sala iluminada por tochas, sentado em um pequeno trono rodeado por mais de 100 entidades em atitude adorativa. Vestia túnica vermelha e cobria-se de um halo pardo escuro, que feriam a retina dos nossos 3 servidores. Mandou que eles se aproximassem, e André perguntou a si mesmo quem seria Gregório naquele recinto. Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, cheio de misterioso poder? 12 criaturas ajoelhavam-se, humildes, atentas às ordens dele, e a um leve gesto seu, a sala se esvaziou. E André percebeu que tratariam de assunto grave, e viu o esforço do instrutor para contornar os obstáculos daquele momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Veja a grandeza, né, do espírito, que não queria mentir para si próprio, né? Uhum. Gregório falou que ele, Rubio, né, lembrasse que ele era juiz e mandatário do governo forte ali estabelecido e que não deveria faltar a verdade. Pediu a Gúbio que repetisse o nome de quem estava representando. E Gúbio repetiu, Matilde. O semblante de Gregório ficou sombrio e angustiado, como se tivesse recebido uma punhalada invisível, e dissimulou perguntando com dureza o que tinha de comum com ele, semelhante criatura. Gúbio respondeu que ela tinha afirmado querê-lo desvelado o amor materno. Gregório, ferino, disse tratar-se de evidente engano e que sua mãe separou-se dele há alguns séculos e que estavam divorciados um do outro, já que ela serve ao cordeiro e ele aos dragões, que são espíritos caídos no mal desde a criação planetária e que operam nas zonas inferiores da vida. Nossa Senhora. 1000 perguntas passavam pela cabeça de André, curioso, e Gúbio lançou-lhe um olhar significativo. Imagina, acho que foi aquele olhar 44. André, se cale, André. André, fique na sua. Convidando-o a selar os lábios entreabertos de assombro. Gente, Gúbio, ele deve ter ficado assustado. Coitado do André, velho. Gúbio respondeu com simplicidade. Respeitável sacerdote, não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Gregório perguntou com dureza se ele estava criticando os dragões que se encarregam da justiça. Gúbio responde que não pode julgar porque não passa de um servidor na escola da vida. Gregório, colérico, diz que sem eles, o que seria da conservação da terra e como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes suportam os resíduos humanos, lidam com crimes e convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar muitos, mas milhões de criaturas como ele não pedem auxílio nem liberação. Eles serão criminosos vigiando-se uns aos outros. A terra pertence a eles porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-os clima ideal. Ele acredita que o céu seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para eles é um extenso reino de condenados.
Se o destino deles é peneirar o trigo do mundo, essa peneira não se fará tolerante. Eles são os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Gúbio, com humildade, diz que o Senhor Supremo aproveita todos nós em sua obra divina, de acordo com as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhes os desígnios. Disse que ele não está habilitado a apreciar o trabalho dos juízes, que administram aquele lugar de sofrimento reparador, mas que ele conhece os quadros pavorosos, os criminosos que se imantam uns aos outros, os dramas sombrios daqueles que permanecem nas furnas de dor, e não ignora que a justiça deve reinar de acordo com as determinações soberanas. Mas ele, Gregório, não admite que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados. Se eles gastassem na execução dos trabalhos divinos do Cordeiro as mesmas energias gastas a serviço dos dragões, não alcançariam mais rapidamente os objetivos do supremo triunfo. Com muita raiva, o sacerdote diz que eles são julgadores na morte de todos aqueles que desperdiçaram os tesouros da vida. Como injetar amor em corações congelados? Se o mestre de Gúbio reclama pastores para o seu apostolado, da parte dos dragões, eles formam equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob a direção deles. Que seria dos céus se eles não vigiassem o inferno? E dá uma gargalhada sarcástica. Com simplicidade, Gúbio diz que ousa lembrar que se todos socorressem os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educassem os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparassem os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O sacerdote irado mandou Gúbio calar-se, dizendo que pode puni-lo. O orientador imperturbável diz que já conhecia a extensão das possibilidades do sacerdote, que poderia prendê-los e torturá-los antes de iniciar a missão. Mas o que os inspira é o amor e a confiança no mesmo poder soberano que permite a Gregório aplicar a justiça. É de uma inteligência, né? de uma facilidade de se sair, né, né? menina? De se sair das situações sérias, né? Gregório olhou assombrado para Gúbio, diante de tamanha coragem. E este, aproveitando a transformação psicológica do momento, falou que Matilde, a benfeitora deles, havia lhes dito que a nobreza e as elevadas qualidades de Gregório permaneciam invioladas, mesmo tendo dirigido seus passos em direção diferente. E era por isso que ele se dirigia ao sacerdote, chamando-o de respeitável. Contrariado, o sacerdote disse que não acredita naquelas informações, que ele falasse logo o que queria, porque ele não tinha tempo a perder. Gúbio diz que Matilde nunca esqueceu de Margarida, que atualmente está ameaçada de loucura e morte, sem razão de ser. O sacerdote modificou-se, mostrando na fisionomia grande inquietação. E o halo em volta de sua cabeça ficou mais escuro, e uma dureza apareceu nos seus olhos, e André diz que se ele pudesse, os fulminaria. O instrutor continuou dizendo que Matilde tem pela companheira de outras eras de Gregório extremo amor, e que as preces de Margarida, que se empenha em viver no corpo faminta de redenção, atinge a alma abnegada e luminosa de Matilde. Agora que o casamento revigorava as esperanças de ressarcir o passado culposo, ela deseja demorar-se no campo da luta benéfica, mas as fortes razões dele, Gregório,
que a obrigam ao retorno, porque se armou caprichoso caminho de morte. Ele, Gúbio, nem reprova, nem acusa, mesmo que o Senhor tivesse dado a ele alto encargo representativo. Não lhe competiria julgá-lo. Sabe que, pelo amor e pelo ódio do passado, ela permanece ligada à mente dele, e que mais cedo ou mais tarde, credores e devedores se encontrarão face a face. Gúbio diz a Gregório que Margarida está casada com alguém que ele conhece, e que foi organizado pelos benfeitores um lar, onde espíritos amigos da verdade e do bem se preparam para receber-lhe a ternura materna em um grande serviço salvador. Então, ele vem pedir que seja suavizada a pena cruel. Que o tempo tudo modifica, e por mais poderosos que fossem os juízes aos quais ele obedece, não ultrapassariam a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda. Pesado silêncio caiu entre eles, e Gúbio, em voz suplicante, diz que se ele ainda não consegue ouvir os recursos pela lei do Cordeiro, que recomenda o amor, que não fique surdo aos apelos do coração materno, que os ajude a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Que não seria necessário a participação pessoal dele, bastaria ficar indiferente para eles agirem com liberdade. O sacerdote riu-se contrafeito e disse que via que Gúbio conhecia a justiça, o que ele confirmou. O sacerdote falou que quem decreta sentenças despreza a renúncia, e entre os que defendem ordem, desconhece o perdão. Disse que a Bíblia se baseia no princípio olho por olho, dente por dente, e pergunta a Gúbio, já que ele está tão bem informado sobre Margarida, se tem como suprimir as razões que compelem a ele decretar-lhe a morte. Gúbio diz que não discute os motivos dele, e só ousa insistir na súplica fraterna, e que ele mesmo poderia voltar ao mundo pelos braços carinhosos da sua vítima atual, renovando caminhos para um futuro glorioso. Gregório diz que qualquer ideia de volta à carne lhe é intolerável. O instrutor, muito calmo, diz que sabe que, sem a permissão de Gregório, seria difícil qualquer atividade libertadora de Margarida, em virtude dos laços poderosos que ela criou com a mente poderosa e ativa dele. Mas que ele não pede para suspender a sentença, pois quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado ao resgate justo, mas pede-lhe para adiar a execução dos seus propósitos, em homenagem aos cuidados da mãe dele, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Demonstrando surpresa diante da imprevista solicitação de adiamento, o sacerdote falou que tem necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida pode lhe proporcionar. Gúbio, mais encorajado, perguntou se ele reencontrasse o doce reconforto da ternura materna, sustentando-lhe a alma, até que Margarida pudesse lhe fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do Espírito. O sacerdote, levantando-se pela primeira vez, falou: não creio. Gúbio pede que permita que eles agissem juntamente com seus servidores para tentarem a restauração. E ele responde que é tarde demais, porque o caso de Margarida está definitivamente entregue a 60 servidores dele. Ave Maria do 60. 60? Sim. Ixi, Jesus Cristo. Às vezes a pessoa pergunta assim, será que eu tenho um obsessor? Gente, eu pensando que eu tinha um, oi. E com essa informação aí, Margarida tinha 60, né, minha gente? Vixe, minha Nossa 60. Senhora. E ainda mais sob a chefia de duro perseguidor, que odeia a família dela, e que a solução final poderia ser alcançada em poucas horas. Mas ele não quer que ela volte para ele como vítima. Veja como ele é, viu?
Ardiloso, hein? Ela será torturada como o torturou em outra época. Sofrerá humilhações extremas e desejará a morte como valioso bem. E assim, a mente dela o receberá como benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-o em carinho que ele espera há anos. Ele era apaixonadão por ela, né? Ele tinha um crush por ela. Ele tinha um crush, mas esse crush aí, minha gente, É um não crush queria pra do mim mal. não, viu? Esse crush eu não queria não. Qualquer tentativa libertatória seria infrutífera e o trabalho para a morte está quase terminado. O orientador não se deu por vencido e insistiu para que eles se confundissem com a falange de Gregório para tentarem o serviço a que se propuseram, que não iriam desrespeitar a autoridade dele, só executariam o programa que os trouxeram até ali, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro ensina a eles. Que concedesse essa oportunidade, lembrando a ele que um dia, ainda que ele não acredite, enfrentará de novo o olhar da mãe dele. Gregório diz que não acredita nas possibilidades dessa tentativa, mas que não iria interferir. Ele tocou uma campainha, solicitou a presença de um certo Timão e perguntou pelo andamento do caso Margarida. E foi informado que o processo de alienação mental estava quase pronto. E em questão de dias, ela estaria em uma casa de saúde. Gregório os indicou para o auxiliar, para que o auxiliar o situasse junto à falange que operava ativa na execução gradual do seu decreto de morte. Então, a gente vê que o negócio é muito sério. Agora veja uma coisa interessante, porque o Gregório, ele realmente estava começando um processo de mudança dentro dele, porque ele tem um comportamento dúbio. Ao mesmo tempo em que ele serve, né, a galera das trevas, mas também ele permite que Gúbio interceda de alguma forma. Ele fala, eu não vou ajudar, mas também eu vou dar livre acesso para Sinal, você. né, de que ele tá amolecendo, né, Zelinha? É sinal de que ele já estava começando a amolecer ali. Tanto é que Matilde diz que tem 50 anos que ela já consegue chegar mais perto, né, dele, mas penetrar mais um pouquinho. Né? Num capítulo anterior ela diz Isso, isso, né? ela fala. Eu acho que esse capítulo mostra muito também o que a gente sempre fala, né? Que tem muita gente, uma amiga minha falou, ai, Bruna, mas esse livro é muito assustador, né? Eu não sei se eu vou assistir isso, não. Aí eu disse a ela, mulher, assiste, porque conhecimento é muito importante. E o livro mostra o quanto essas pessoas. Olha a Gúbio não desistindo, olha a Matilde não desistindo, olha quanto espírito socorrista. A gente fala isso todo estudo, minha gente. Acho que desde os mensageiros, quantas equipes socorristas existem, quantos irmãos que trabalham, labutam nessas regiões trevosas. E conhecimento é necessário, a gente precisa conhecer, mas sempre confiando no mestre que nós temos. A gente tem um mestre maravilhoso, a gente tem um mestre que não nos desampara, hora nenhuma. E o bem, gente, é como a gente vê, o bem liberta, o bem cura, o amor, o perdão, a caridade. E é isso que a gente está aqui para aprender, né, meninas? E que E não se André, vem. e Sim, André diz muito que é mais ignorância, né, do que perversidade Exato. muitas das criaturas, não é? Então, por que a gente tem condições de aprender, a gente vai ficar Não na vai querer. ignorância, né? em vários momentos, não somente André, como a gente vê Emmanuel falando muito na questão da disciplina, desse trabalho diário, gotinha a gotinha, que a gente vai fazendo para se melhorar. E muitas vezes a gente tem pressa, a gente começa o processo e já quer estar lá em cima, né, no último patamar. Só que não é dessa forma. É É lento, lento, né? é A lento, natureza não dá não saltos, dá né? só. Deus não é violento, Deus não é violência, Deus é paciência, é cuidado. Então ele vai devagarinho, aceitando cada pouquinho de progresso que a gente dá, ele já fica muito feliz com a gente, E a gente né? sabe que desarrumar é fácil, arrumar é complicado e demora mais, né? Verdade, é isso aí.
Bom, pessoal, a nossa história vai continuar, mas vai continuar na semana que vem, que já chegou o nosso tempo. Aqui o estudo é maravilhoso, passa tão rápido. Mas semana que vem a gente vai continuar estudando. Vamos ver o que é que vai acontecer com Margarida, vamos conhecer como vai, né, desenrolar essa história. André, Eloy, Gubi vão se, né, ficar meio como espião ali no grupo do Gregório, naquelas 60 pessoas que estão trabalhando ali Quem pela queda será o de chefe Margarida. dos 60, né? Quem será esse chefão aí, minha gente? Vamos descobrir tudo nos próximos estudos. Então, quem tiver dúvidas, né, por favor, deixe suas dúvidas. A gente vai respondendo, não se preocupe, ninguém vai ficar com dúvida aqui. Deixe os comentários de vocês. Quem puder, deixa o joinha, não esquece de dar o like, tá acabando já o estudo. Quem chegou aqui não sabe nem onde é que tá, deixa o joinha aí também mesmo. Já aproveita e se inscreve no canal do Prosa Bem, que você vai ver quanta coisa boa tem por aqui, tá bom? E eu vou convidar minha amiga Zelinha para fazer a prece final. Hoje é Zelinha, né, que na Pois semana sou eu. passada foi Vivi. É. Então, hoje ela faz, tem a honra aí de encerrar o nosso estudo. Isso mesmo. E como a Bruna falou, quem está chegando agora, a gente está no terceiro encontro, né, Bruna? Vai lá na playlist que está lá no canal e assiste desde o primeiro, que aí vai fazer sentido. Sentido isso, verdade. Vamos então para a nossa prece, acalmando os nossos pensamentos, na certeza de que a espiritualidade amiga está sempre nos auxiliando, nos assistindo. Vamos nos conectar com eles nesse momento. Amigo e Mestre Jesus, nós agradecemos por todo o socorro que nós recebemos, mesmo não tendo mérito, por todo o auxílio que nós recebemos, mesmo estando ainda nos passos iniciais da nossa evolução. Nós te pedimos, amigo Jesus, que nos fortaleça nesse esforço diário de prosseguir, nesse esforço diário de buscar melhorar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós possamos, por nossa vez também, ter condição de estender a mão para aqueles que se encontram em estado de maior sofrimento do que nós. E dessa forma, amigo Jesus, esses milhões que foram relatados aqui na aula de hoje poderão conhecer um pouco mais da luz, poderão ser resgatados. É através do auxílio mútuo, é através da união dos esforços que nós poderemos ascender um pouco mais, subir um pouco mais nos patamares da nossa evolução. Auxilia-nos, fortalece-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Que seja uma semana de muita paz, de muito amor, de muito equilíbrio para todo mundo. E a gente se vê na próxima semana, se Deus assim o permitir. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.